eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, meus irmãos. Hoje é domingo, dia 10 de janeiro de 2021. Continuamos estudando nesse semestre a revista, cujo tema é a Família da Aliança. E hoje vamos estudar a lição de número 4, cujo tema é o seguinte. Lição 4, o papel da esposa, a vida na família da aliança. Só lembrando que a lição 3, que foi domingo passado, dia 3, nós estudamos o papel do marido. E hoje nós vamos estudar o papel da esposa. Nós temos dois textos bases que são dessa lição. O primeiro texto é o texto de Gênesis 2, 18 a 23, Gênesis 2, 18 a 23, e o segundo texto é o texto de Efésios, Efésios 5, 22 a 24. Por favor, acompanhem suas Bíblias, mantenham suas Bíblias abertas nesse texto. Nós vamos primeiro ler essas duas passagens e depois nós vamos falando sobre a interpretação de cada um desses textos dos versículos. Então, vamos lá. Eu vou ler o texto bem pausado, são dois textos, porque depois nós vamos falar de cada versículo. Então, para guardar cada versículo que foi lido, para depois não ter que ler novamente. Então, o primeiro texto é Gênesis 2, 18 a 23, cujo título é A Formação da Mulher. 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Deixa eu fazer só um parêntese, né? Aqui a leitura não é explicação, mas nós estamos ainda no capítulo 2 de Gênesis. O capítulo 1 foi a formação de todo o universo, de todas as coisas. E aqui, Deus, quando já tinha criado o homem, ele viu que tinha alguma coisa que não era bom, tá? Então vamos continuar. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Essas palavras são muito importantes depois na explicação. Não é bom, auxiliadora, idônea. Vamos lá, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. O homem tinha que nominar a cada um. Então, no 20, deu o nome homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Bom, o foco desse capítulo 2 de Gênesis não é a criação, é agora que entra a parte que é justamente a criação da mulher. Por isso que o texto é a formação da mulher. 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. 23, último. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi formado. É importante que nesse último versículo, o próprio Adão, ele usa de um poema, né? Afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ele já de cara, ele coloca ela em pé de igualdade, não está inferiorizando Eva, porque se ele é o varão, ele chama ela de varoa. Outro texto importante também para a lição do papel da esposa, que é o segundo texto que a gente vai ler, que é o texto de Efésios. Texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 22 ao 24, cujo título
desse texto de Efésios é o lar cristão, marido e mulher. Vamos lá, 22. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor, submissas. 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Mantenha suas Bíblias abertas, vamos, após a leitura da Bíblia, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar pela palavra que foi lida, pela aula de hoje e por todos aqueles que possam ser alcançados por essa mensagem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela palavra, por esses textos, pela lição de hoje, ó Pai, que o seu Santo Espírito possa tocar os nossos corações, Senhor, e essa lição ó, possa servir de instrução para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus que pedimos e agradecemos, Senhor. Amém. Bom, gente, a aula de hoje ela está dividida nas seguintes partes. A primeira parte vai falar sobre as origens, a segunda parte tem o tema auxiliadora feminina, a terceira parte chama a hora da maternidade, a quarta parte é a esposa e mãe e seu marido, e a quinta parte são os exemplos os exemplos da Escritura. Então, pessoal, vamos entender os principais pontos desses dois textos que foram lidos, destacando algumas passagens específicas. Eu não vou ler de novo todo o texto, porque nós acabamos de ler os dois agora. Se vocês estiverem aí com a sua Bíblia aberta, vão acompanhando no primeiro texto, assim eu vou direto no ponto destacado, beleza? Para não ter que ler de novo e depois só ter que falar dos pontos, tá bom? Também, vou fazer um comentário, nós vamos dedicar um tempo aqui para que a gente possa enfatizar alguns termos, alguns conceitos, palavras como auxiliadora, idônea, submissão, submissas, domínio, dominar, que sempre esses termos, esses conceitos, essas palavras sempre geram dúvidas, geram ilações, mesmo dentro das igrejas. Por quê? Porque eles trazem embarcado nessas próprias palavras, nesses próprios termos, eles trazem embarcados conceitos que são usualmente utilizados aí no mundo afora, aí nos dias atuais. Também, a gente tem que deixar claro, por isso que a nossa fonte de consulta, o nosso ponto de partida, a nossa régua de medir tem que ser as Escrituras. A fundamentação nossa é na Palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e de prática. Então, toda a informação coletada é coletada na Bíblia. Então, vamos lá. Então, vamos para o primeiro texto Vamos sobre o primeiro texto, que é o texto de Gênesis 2, de 18 a 23. 2 de 18 a 23. No versículo, Deus fala que não é bom que o homem esteja só. Então, a única coisa que Deus achou que não estava certa no mundo, depois de ele ter criado, foi a falta de uma companhia para Adão. A devoção a Deus não requer necessariamente celibato. O cara não precisa, a pessoa não precisa ficar sem casar. No Antigo Testamento, as pessoas mais sagradas, que nem o sumo sacerdote, em Levítico 21:13, diz o seguinte: ele tomará por mulher uma virgem. Quer dizer, até o sumo sacerdote não era celibatário. E os nazireus não eram obrigados a ser celibatários. Dos nazireus consta em Números 6, de 1 a 4. Também nesse versículo ele usa a expressão auxiliadora. Adão precisava de Eva para ajudá-lo a cumprir a ordem dada à humanidade. Isso não indica que Eva fosse inferior, pois em outras passagens é dito que Deus dá auxílio e ajuda, que ele é o auxiliador. Salmo 27:9 fala que Deus é auxiliador. Se está usando a expressão auxiliadora para Eva,
e Deus também é tido como auxiliador, a Eva não está sendo colocada como em pé de inferioridade, porque Deus é chamado de auxiliador. Não seja bom que o homem esteja só, falei uma auxiliadora. O outro ponto, que lhe seja idônea. A expressão idônea indica que ela supriria o que faltasse a Adão e vice-versa. Ambos foram moldados exclusivamente à imagem de Deus. Isso no capítulo 1, 26 e 27 de Gênesis. Depois, no 2:19, fala que o nome que o homem desse, né? Falava que foi trazido os animais para que o homem desse nome a todos os animais. O portador da imagem de Deus cumpriu seu mandato cultural. Também pode ser visto no capítulo 1, 26 e também em 1 Reis 4:33. No 1:26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ele era portador da imagem, cumprindo um mandato cultural que Deus tinha lhe dado. A posição dos seres humanos é um pouco inferior a Deus. Isso está escrito em Salmo 8, 5, 6. E superior aos animais. Então a posição dos seres humanos é um pouco inferior a Deus. Está escrito então no Salmo 8, 5, 6, diz o seguinte: fizeste-o, 5, fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. No 2:21, uma das suas costelas, a primeira mulher proveio do homem, dando a ele a prioridade dentro da instituição do casamento. Mas desde então, todos os homens têm nascido de mulheres. 2:23, fala falando Eva e varão. Como eu disse, o primeiro poema de Adão que ele fala, essa é osso dos meus ossos e carne é minha carne. Carne é minha carne, osso dos meus ossos. São suas únicas palavras nesse poema de Adão registradas antes de sua queda. Celebrou justamente o parentesco e a igualdade. Ele é varão, ela é varoa. Entre ele e sua mulher. 23, que é o que citei, fala assim: e disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne é minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Chamar-se-á varoa, ao dar um nome a Eva, Adão expressou a sua autoridade, mas paradoxalmente chamou de varoa, indicando que ela estava à altura dele. Esse daqui é a primeira explicação sobre os versículos de Gênesis. É bom, gente, porque a gente já vai para a aula com os dois textos, com todas as explicações de cada uma desses conceitos dessa palavra. Agora o segundo texto, que é o texto de Paulo aos Efésios, 5, 22 a 24. 5:21. 5:21 é o versículo que ele é antes do 22, É um versículo de transição. O que fala o 21? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É o último na série de expressões que explicam o que significa estar preenchido pelo Espírito, dirigido a todos os cristãos, independentemente de posição social. Esse versículo recorda a ênfase do Novo Testamento no fato de que os crentes devem moldar seus estilos de relacionamento. Então, falando relacionamento homem e mulher, de casamento, na humildade e bondade de Cristo. Tem uma série de referências, Marcos 10, 45, Lucas 22, 24, 27, João 13, de 1 a 7. Uma vez que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, Se é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, eles são um Deus Trino e são uma única pessoa, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. O Espírito resiste ao orgulho, à autossuficiência e à autoexaltação. No grego, como no versículo 22 de Efésios 5, falta um verbo, sujeitando-vos. E no versículo 21 também é o ponto de partida para se ensinar que como será a submissão de cada relacionamento.
uma vez que, sem exceção, devem submeter-se uns aos outros. Nós estamos falando de homens e mulheres comparado com Cristo. Do 5:22 até o 6:9, ele faz uma explicação grande, que eu vou dar uma geral, embora nosso texto não vá até o 6:9. Pelo menos desde de Aristóteles, né, no século IV a.C., a ética grega tratava os relacionamentos dentro do lar nos termos do seguinte padrão: marido e esposa, pais e filhos, mestres e escravos. Então, o interesse era ajudar o cabeça do lar a aprender como, entre aspas, né, dominar a sua esposa, os seus filhos e os seus escravos. De modo dramático, Paulo, também como Pedro, né, partiu da submissão mútua do versículo 21, e não só da esposa ao marido, transformando essa discussão sobre como o domínio, entre aspas, do marido, do pai e dos mestres pode espelhar o amor de Cristo, que eles mesmos sentiram no cuidado daqueles que eles têm a responsabilidade de cuidar. Ao mesmo tempo, como a esposa, os filhos e os escravos definem seus papéis em termos do serviço a Cristo, estamos falando de casamento, mas estamos comparando com o serviço a Cristo, igreja. Eles deixam de ser objetos passivos no mundo que os desvaloriza. Mulher, filhos e escravos não tinham valorização, tornando-se então, em vez disso, participantes ativos com Deus no plano, justamente para trazer a unidade a uma raça dividida pelo quê? Justamente pela diversidade de gênero, pela idade e pela situação econômica. E isso perdura até os dias de hoje, né? As classes são divididas dessa maneira. Do 5:22 até o 33, ao longo de Efésios, Paulo enfatizou a importância da liderança sobre todas as coisas, tanto na antiga quanto na nova criação. Como líder da igreja, Jesus personifica e capacita uma nova comunidade de amor. A igreja, que é o seu próprio corpo. Aqui Paulo aplicou a liderança de Cristo ao casamento. Cristo reverte a inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado da queda em pecado. O texto de Gênesis 3,16 diz o seguinte: eu estou falando que Cristo reverte a inimizade que geralmente surge entre os cônjuges como resultado da queda em pecado. Gênesis 3,16. O 3,15 a gente conhece de cor, né? O 3,16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, restaurando a ordem criativa original na qual o marido e a esposa se complementam. A compreensão de Paulo do casamento estava fortemente fundamentada na criação. Em 1 Coríntios 11, 8 e 9, ele diz o seguinte: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E ele levava em consideração sobre o casamento os efeitos da queda do pecado, mesmo entre os cristãos. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14, diz o seguinte: 13, porque primeiro foi tomado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. No 5:22, uma esposa cristã é chamada a viver em grato reconhecimento do cuidado e liderança do seu marido. Presta atenção, submissas, uma esposa cristã é chamada a viver em grato reconhecimento do cuidado e liderança do seu marido. Depois tem como ao Senhor. Assim como todos os crentes respeitam o Senhor e se submetem a Ele, Paulo queria que a esposa reconhecesse a liderança do seu marido. Diferentemente do respeito que temos por Cristo, o respeito que a esposa tem pelo marido tem que ser necessariamente condicional. Quando líderes humanos violam a lei divina, nós devemos nos manter leais, em primeiro lugar, a Deus.
tem o texto de Lucas 18, 29 e 30 e Atos 5, 29. Vou ler Atos 5, 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que a homem. Por isso que eu falei, né? Quando as lideranças humanas violam a lei divina, nós devemos manter leais em primeiro lugar a Deus. O 5:23 diz o seguinte: o cabeça da mulher e o cabeça da igreja. Em outras passagens, nessa carta a respeito da autoridade de Cristo, Paulo falou sobre o modo como Cristo governa sobre todas as coisas, tendo em vista a igreja. Em 1:22 diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Está falando de Cristo, como ele governa todas as coisas. E serve como fonte de saúde para o corpo e desenvolvimento no sentido de chegar à maturidade. Esse tipo de autoridade benevolente é o exemplo que os maridos devem seguir. Depois fala do corpo. Cristo investiu a sua própria identidade na igreja. Podemos ver isso nos versos 28 a 30. E depois fala: o Salvador é menos em seu papel como Senhor e mais em seu papel como Salvador que Cristo serve como exemplo para os maridos. Podemos ver isso em versos 25 e 27. No 5:24, como porém a igreja, também as mulheres. Então, ao respeitar o seu marido, a mulher cristã reflete a postura responsiva da igreja em relação a Cristo, seu noivo. O respeito deve existir mesmo quando os líderes não o merecem, conforme Atos 23, 2 a 5, que é o episódio de Paulo no Sinédrio, que o Ananias pede para dar um tapa na boca de Paulo. E os líderes humanos devem ser respeitados até mesmo nas situações em que esse respeito não é acompanhado pela obediência. Atos 5:29, nós já lemos ali atrás, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Novamente, a palavra submissa. A palavra de Paulo para submissa nessa passagem não implica, presta atenção, gente, submissa. A palavra de Paulo para submissa nessa passagem não implica em obediência cega, mas antes subordinação de posição, de modo que respeito, deferência e honra devem existir mesmo quando não existe a obediência. Verso 21 e 24. Submissas não aparecem no grego no verso 22. E em tudo submissa. Paulo quis dizer, com esse em tudo, em todas as áreas da vida, e não em todo detalhe sem exceção. Deve ser submissa em tudo, em todas as áreas da vida, e não em todo detalhe sem exceção. O marido deve demonstrar lealdade no mesmo grau. Essas duas explicações, gente, elas foram tiradas da Bíblia de Estudo de Genebra. Com base em toda essa explicação, fundamentada nos textos bíblicos, nós vamos agora para os tópicos da aula de hoje que foram faladas no início da lição, já com grande parte do nosso conceito bíblico que a gente foi tratando, formado pela passagem lida. Então, a gente vai agora, antes de entrar em cada um, nós vamos fazer uma introdução. Mesmo com o movimento feminista, muito tenha feito para demonstrar o papel da fêmea, da mulher, da esposa e da mãe, sob uma luz mais clara, nós estamos convencidos de que tudo que foi dito pelas feministas, especialmente aquelas consideradas feministas radicais, incluindo as que se autoproclamam feministas evangélicas. Sim, senhores, existem aquelas feministas que se autoproclamam, se intitulam feministas evangélicas. Estamos convencidos que não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas dessas feministas pretendem forçar a Bíblia a dizer o que elas querem. Para muitas pessoas, não é confortável ler e seguir
o que a Bíblia ensina, mas ela é a nossa fonte, como a gente disse, nossa regra de fé e prática, e por isso a gente vai permanecer com o que a Bíblia fala. Então vamos lá. O tópico 1 fala sobre as origens. Estamos falando sobre a mulher. Então nós lemos o texto de Gênesis 2, 18 a 23, que Deus criou a fêmea depois de haver criado o macho. A passagem indica que a fêmea foi criada da mesma substância do macho, foi tirada da costela. Então quer dizer o quê? Ela não é inferior quanto ao seu ser ou pessoa. Ela foi tirada da mesma substância que o macho foi criado. Ela não é inferior como portadora da imagem, representante ou espelho de Deus na vida diária. Assim como o macho, a fêmea também foi feita à imagem e semelhança do Deus Trino. E por isso ela tem o seu próprio relacionamento pessoal e espiritual com o Senhor. Nesse particular, ela é absolutamente igual ao homem. Ela também recebeu o mesmo mandato que seu marido recebeu. Ela deveria cultivar o jardim com ele, ser frutífera e povoar a terra. Ser frutífera é naquilo, quer dizer, dar filhos, né? No capítulo 2, juntamente com seu marido, ela recebe o mandato espiritual de continuar a andar com Deus. Ela e seu marido são proibidos de comer do fruto da árvore. Ambos recebem o mandato social de serem frutíferos. O item 2, ele tem o tema de a auxiliadora feminina. A fêmea ela é chamada, já no 2,18 de Gênesis 2, de auxiliadora idônea. O que quer dizer? Quer dizer, sendo igual a ele, ela deve capacitar o macho a cumprir a sua humanidade na sua inteireza, assim como ele deve fazer com ela. A mulher é a companheira ou auxiliadora adequada. Deus deu a Adão uma auxiliadora. Há muita discussão sobre o relacionamento macho-fêmea, quanto o sentido real dessa palavra auxiliadora, né? Nós já vimos ali no começo, antes de começar, que nós lemos o texto e explicamos versículo por versículo, né? Deus também é descrito como auxiliador. Então, quando você se reporta, como eu disse, a fêmea como auxiliadora, ela não está sendo tratada com inferioridade, porque o próprio Deus foi também descrito como auxiliador. Davi orou no Salmo 30:10 e disse o seguinte, Salmo 30:10: ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Ele está chamando Deus de seu auxiliador. Se Deus, o Criador, o Deus Trino, é chamado de auxiliador, a mulher chamada de auxiliadora, ela não está sendo inferiorizada, pelo contrário, ela está sendo tratada no mesmo pé de igualdade, a imagem e semelhança de Deus. No Salmo 54:4 diz o seguinte: eis que Deus, ainda Davi, é o meu ajudador, o Senhor é quem me sustém a vida. Então Deus, o sustentador infinito do céu e da terra, foi chamado para ajudar, para ser o auxiliador. Deus fez isso, Deus é um auxiliador. Então, da mesma forma que Eva. Quando disse que lhe daria uma auxiliadora, Deus estava se referindo a alguém que espelharia outro aspecto da imagem divina. Alguém que ficaria ao seu lado, ao lado de Adão, ao lado do macho, igual a ele, e que representaria Deus para ele, como portadora da imagem divina. Foi dado à mulher um papel magnífico. Ela espelha Deus, e isso significa que o homem necessita de auxílio, não somente de Deus, mas também de alguém que represente Deus. Os homens necessitam de Deus, o ajudador e daquela modelada sua imagem, a mulher em todos os aspectos da vida. O terceiro item fala sobre a hora da maternidade. Devemos discutir também o papel supremo da mulher, o qual, de acordo com as Escrituras, é a maternidade. Todas as mulheres podem e devem dizer como Eva: adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Isso está escrito em Gênesis, descrito em Gênesis 4:1. Deus é o auxiliador, e é Ele que habilita as mulheres a se tornarem mães,
a serem portadores da semente, que por sua vez é a imagem e semelhança de Deus. No Salmo 139, 13, lemos sobre o tremendo privilégio que a mulher tem. O que fala? Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Está falando a descrição de uma criança sendo tecida no ventre da mãe dele. Deus vem a ela e trabalha em seu ventre, que é de fala de teceste, né? Trabalha no seu ventre, ele entretece a criança que há de nascer. Deus trabalha na mulher de uma forma que nenhum homem pode experimentar. Na verdade, Deus trabalha em nosso coração, Deus nos dá força, mas de uma forma única. Ele trabalha na mulher para que ela possa ser mãe. É uma questão específica entre Deus e as mulheres. Uma questão constantemente levantada é: serão o casamento e a maternidade o que a mulher mais deseja? Uma das razões pelas quais Deus disse: seu desejo será para o teu marido, pode ser devido ao desejo inato de ser mãe dado por Deus à mulher. Ela desejará ser engravidada pelo seu marido e gerar a semente dentro de si para que possa se tornar mãe. Essa é uma parte integral da ordem da criação, de crescer e multiplicar. Ela precisaria engravidar, por isso que ela tem esse desejo inato. Ela responde naturalmente ao mandato social da aliança para ser frutífera, multiplicar e encher a terra. Se ela não quisesse fazer isso, não ia encher a terra de jeito. O homem sozinho não pode fazer isso. E a mulher sozinha também não consegue. Isso daqui, o homem sozinho não pode fazer isso, e a mulher sozinha também não consegue, pelas distorções que a gente vê nos dias de hoje, em relação principalmente sobre o casamento, né? Existe somente um exemplo de uma mulher que teve uma criança sem ter união com o homem. O Espírito Santo trabalhou sobrenaturalmente no ventre de Maria para que ela gerasse o menino Cristo, o homem Deus. Existem exemplos bíblicos que expressam esse desejo da mulher pela maternidade. Pense em Sara, Gênesis 16, 1 e 2. Ela usou sua serva, que foi engravidada pelo seu marido Abrão, e depois tomou-lhe o filho como se fosse dela mesma. Tamanho desejo de Sara de ter um filho. Pense em Raquel, reclamando com seu marido Jacó todo dia, em Gênesis 31, dá-me filhos. Também encontramos Ana, em 1 Samuel 1,11, que chorou porque não era fértil. Deus foi grande auxiliador dessas mulheres. A Bíblia, por preceito e exemplo, coloca a maternidade como uma das grandes bênçãos da mulher, e Deus proporcionando isso a cada uma delas. Que papel importante Deus dá à mulher? Ele se coloca ao lado do seu marido, ela se coloca ao seu marido como auxiliadora, assim como Deus se coloca como auxiliador ao lado do seu povo. Ela, a mulher, se torna uma grande portadora do fruto, e seu marido é chamado a se colocar do seu lado para apoiá-la e reivindicar juntamente com ela a bênção de se tornarem pais, porque se tornarem pais realmente é uma bênção de Deus, né? O item 4 diz o seguinte, o tema: a esposa e mãe e seu marido. Agora a gente vai discutir o relacionamento da esposa e mãe com o marido. Começaremos justamente com a seguinte pergunta: Sara poderia ser modelo para as mulheres de hoje? Em 1 Pedro 3, de 1 a 6, 1 Pedro 3, de 1 a 6, Pedro se dirige às esposas dizendo, vamos ler esse texto todo, preste atenção. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Se o marido ainda não for convertido, só pela conduta da mulher, sem que ela fale uma palavra sequer, sem palavra alguma, por meio do seu procedimento, por meio do procedimento da esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa o que é
exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe de Senhor. Existe hoje um modelo para as mulheres? Acreditamos que sim. Sara foi uma princesa. Sara também foi uma mulher pecadora, gente, em vários sentidos. Mas ela olhava para o seu marido como se fosse uma dádiva de Deus. Essa era a diferença de Sara. Ela se relacionava com ele dessa maneira. Ela considerava Abrão como cabeça da família. Não somente no sentido de dar provisão, mas que ele lhe geraria filhos. Ele era a fonte. E a ele foi dado a responsabilidade de liderança e autoridade. E Sara reconhecia isso. Mas Sara nunca abriu mão da sua personalidade própria. Na verdade, ela chamou Abrão de Senhor para que ela se tornasse mãe da criança que tanto desejava. E é dentro desse contexto que devemos entender Efésios 5, 1 e o 22 e 24, como nós já vimos essa abordagem no início da aula. O primeiro versículo a gente não leu ao início, eu vou ler aqui. Sede imitadores de Deus como filhos amados. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas em tudo submissas ao seu marido. Essas palavras de Paulo devem ser entendidas literalmente, seriamente. Deve a esposa se submeter a seu marido, seguindo o modelo da igreja, a qual é chamada a submeter a Cristo, para que ela possa alcançar e demonstrar santidade, glória e beleza? Nós acreditamos que sim. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Nós reenfatizamos que, para que a esposa reconheça seu marido como cabeça da família, ela não deve, de maneira alguma, suprimir sua personalidade, seu papel, seus dons e suas posições. E, finalmente, o item 5. Nós vemos, o título fala de exemplos da Escritura. À medida que continuamos a olhar as Escrituras, né, nela e somente nela, né, eu falei que nosso parâmetro é a Escritura, encontramos ensinamentos sobre o papel de esposa e mãe. Pense na oração de Ana e em Deus ouvindo, está em 1 Samuel 1, 10 e 11. Pense na canção de Maria, quando ela soube que seria a mãe do Messias. Lucas 1, 55. Pense em Eunice, crendo juntamente com sua mãe Loide, treinando o jovem Timóteo nos caminhos do Senhor. 2 Timóteo 1, 5. Pense também no fato de que muitos dos reis que serviram Israel e Judá frequentemente foram identificados por intermédio de suas mães. O Antigo Testamento ele não é totalmente patriarcal, quer dizer, regido pelos homens, como muitos pensam. Ele também dá crédito às mães. Então, nós vimos esse exemplo de Maria, de Ana, nós vimos exemplos homens. A Bíblia também fala de exemplos trágicos de esposa e de mães pecadoras. Vocês lembram que existe Jezabel, lembra? Jezabel, esposa de Acabe, feiticeira, idólatra. Isaías, esse de Jezabel está em 1 Reis 19. Isaías 3,12 falou sobre jovens e mulheres opressoras, mulheres sendo insolentes, uma influência degradante na sociedade do povo de Deus. Amós falou sobre mulheres que mandavam em seus maridos, com que viviam em luxúrias. É Amós 6, de 1 a 7, frequentemente às custas de pessoas pobres.
Mulheres também podem ser agentes opressores. No Novo Testamento lemos sobre a esposa de Herodes, uma adúltera que deixou seu marido e foi confrontada por João Batista. E se tornou uma assassina ao pedir a sua cabeça. Lembra, né? Desse episódio que pediu a cabeça de João Batista numa bandeja, e foi isso que aconteceu. Esse texto está em Mateus 14, de 6 a 12. Existem lindas ilustrações e trágicos exemplos. Quais devem ser seguidos? Existe um retrato esplêndido da mulher da aliança em Provérbios 31. Ele diz o seguinte: entre muitas virtudes que são atribuídas à mulher, esposa e mãe, mulher, esposa e mãe, ela é chamada de mulher de virtude e força. Ela coordena a casa, confere-lhe nobreza, confiança, charme e beleza. Está nos versos 12, 29 e 31. Ela é diligente e laboriosa. Ela compra e prepara comida para seus filhos e para aqueles que trabalham na sua casa. Ela é generosa e apoia seu marido no papel de líder da sociedade. Ela teme a Deus e, portanto, deve ser louvada. Ela é aquela que busca coisas nobres e na vida e sobrepuja a todas. Ela se eleva acima das outras. Pode ser charmosa, mas o charme pode ser enganoso. A mulher que teme o Senhor deve ser louvada. Ela receberá a recompensa que mereceu como mulher, esposa e mãe. Ela será louvada nos locais e decisões entre os que Deus apontou como líderes da cidade. Qual a conclusão que a gente chega dessa lição de hoje, minha gente? Deus sabia o que estava fazendo quando criou esse mundo. Deus sabia o que estava fazendo quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Deus sabia o que estava fazendo quando deu ao homem e à mulher papéis distintos que são complementos um do outro. Complementos um do outro, à medida que o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa para fazer brotar a semente da aliança, que são os filhos. Deus seja louvado por esse plano que Ele completou tão maravilhosamente. Vamos louvar, agradecer a Deus, porque podemos ser homens e mulheres, maridos e esposas, pais e filhos, unidos lado a lado, sendo agentes da aliança, trabalhando juntamente com Deus em seu reino cósmico para a realização dos seus propósitos gloriosos na recriação e renovação dos céus e da terra. E para a gente terminar, meus irmãos, a lição de hoje falou do papel da esposa, após no domingo passado já ter visto o papel do marido. Que Deus possa abençoar a sua família, possa abençoar a família da aliança, onde o marido e a mulher exercem seus papéis, se completando conforme a vontade de Deus. Que Deus possa continuar abençoando ricamente a vida de todos nesse ano de 2021, continuar que nós podemos continuar confiando somente em Deus. Vou fazer uma oração final por todos nós, pelo ano que se iniciou e pelo compartilhar da aula de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela palavra que foi exposta, ó Pai. Que bênção, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Que ela possa ser compartilhada através dessa plataforma, Pai, com todos aqueles que estão reclusos em suas casas, ó Pai. A pandemia continua, nova onda, que possa todos os teus servos ser preservados, que estão doentes nos hospitais, Senhor. Lembre-se de todos os nomes, ó Pai. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.